Todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer, né, poder estar aqui, né, como o presbítero Ailton, né, falou, né, sou pastor aqui da IEC de Aracaju, né, tenho o prazer, né, tem sido um privilégio poder servir, né, a nossa associação, né, estando aí na presidência, e tem sido um prazer poder caminhar com essa associação tão querida, e também estar vendo esse trabalho que tem sido feito do Papo de Homens, né, o alcance, né, que ele tem tido, né, e o retorno, né, o resultado que nós temos visto, as pessoas se interessando, falando. Então, né, tudo é para a honra e glória do Senhor. Né, e o tema que, né, nos foi confiado para que nós possamos estar aqui nesta noite, né, são duas perguntas. Né, os congregacionais, né, são litúrgicos, né, e o culto cristão à luz da Bíblia. Então, nós, primeiramente, vamos falar, né, sobre, né, se os congregacionais são litúrgicos, né, nós vamos, né, entender, né, um pouco mais sobre, né, liturgia, né, o que significa, né, para nós, porque quando se tem essa pergunta, né, os congregacionais são litúrgicos, já vem logo, às vezes, na nossa cabeça, a uniformidade. A gente pensa, né, que todos os cultos congregacionais são uniformes, né, eles são iguais, a liturgia, né, é a mesma, e nós vamos, né, separar, né, nós vamos entender o que significa, né, ser litúrgico e uniformidade, que não é, né, que não está explícito na pergunta, mas também faz parte para que nós possamos pensar. Eu pedi aí, Ailton, para colocar aí, né, o primeiro slide, por favor. Essa questão de tecnologia é com o Marcos Paulo, com você. Pronto, pastor, o senhor pode ir pedindo que Natanael está no comando aí, ele vai passando. É isso, Ô, Nathanael, boa noite. tô, Pedi para colocar aí o primeiro slide, por é isso, favor. pastor. Os senhores visualizam o slide, não? Estão Sim, para a visualizando? gente aqui está aberto o primeiro slide. O pastor está conseguindo ver aí, pastor? Deixa eu colocar aqui para a tela inicial. Sim, estou aqui. Estou aqui no meu computador, também estou conseguindo ver aí. Então, né, a pergunta, os congressos mais são litúrgicos? Sim. Né, e nós vamos entender por que sim, pastor. Né, por que, né, nós somos litúrgicos. Aí, passa aí, Nathaniel, o segundo slide, aí eu vou falar e nós vamos, né, entender. A palavra liturgia, do grego, a eutopia, significa serviço público ou serviço do culto. Compreende uma celebração religiosa pré-definida de acordo com as tradições de uma religião em particular, pode incluir referir-se a um ritual formal e elaborado. Então, a palavra liturgia, né, ela tem esse significado. Então, tanto a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Assembleia de Deus, a igreja católica, seja o segmento que for, eles têm a sua liturgia, eles são litúrgicos. Né, eles têm a sua forma, né, de prestar culto, têm a sua forma de ser, e nós, congregacionais, também somos litúrgicos. Né? Como eu falei, né, no início, não há uma uniformidade, e eu vou explicar isso, né, para que nós possamos entender. Nós não somos uniformes, mas dentro da diversidade, né, dentro da nossa unidade, nós podemos, né, ter essas diferenças, por exemplo, de regiões. Né, eu vou, né, citar o meu exemplo. Né, eu sou carioca, né, eu fiz parte, né, da associação da CNS Niterói São Gonçalo. Hoje estou aqui no Nordeste. Então, a diferença de uma região para outra é muito grande, né, mas isso não significa, né, que nós não somos congregacionais. Aí passa aí para mim o terceiro slide, e aí eu vou, né, fazer a explicação dessa primeira pergunta. A Igreja Congregacional do Brasil, iniciada por Robert Calli no século XIX, destaca-se pela sua liturgia simples e pela autonomia de cada igreja local. A liturgia congregacional valoriza a participação dos membros, com ênfase na leitura e pregação da Bíblia, cânticos congregacionais, oração e a celebração da ceia do Senhor. A autonomia de cada igreja permite que a liturgia seja adaptada aos contextos locais, refletindo a diversidade das comunidades congregacionais no Brasil. E aí, né, que entra a questão da diversidade. Né? Como bem o slide aí está falando, né, a nossa liturgia ela se destaca por ser simples, né, para que todos, né, possam compreender. Né? As igrejas têm autonomia, né, embora nós façamos parte da USB, uma união de igrejas, mas cada igreja local ela tem autonomia. Né? Por exemplo,
né, o pastor Rovanildo, que é o nosso presidente, ele não pode chegar, né, diretamente interferir na liturgia, né, de uma igreja A e de uma igreja B. Cada igreja local ela tem a sua autonomia, seguindo os princípios congregacionais, seguindo, né, a nossa tradição congregacional, mas ela tem a liberdade, a igreja local, com seus oficiais, com seus membros, ela tem essa autonomia, né, para fazer a sua liturgia, né, como aqui bem falou, uma liturgia simples, com ênfase, né, na leitura, a pregação da palavra. Cânticos congregacionais, nem tanto, nós vamos ver isso. Né? No início era cânticos congregacionais, e hoje, né, nos nossos dias, nos nossos tempos, a gente não vê, né, tanto essa questão dos cânticos congregacionais. Estamos resgatando, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa, né, essa questão dos cânticos congregacionais, mas a gente não vê ainda, né, nos nossos dias, essa questão dos cânticos congregacionais, mas a gente vê a autonomia que permite, né, essa diferença, né, da liturgia. E eu vou citar, como eu falei, o exemplo. Né, eu sou do Rio. Lá no Rio, né, algumas igrejas, né, congregacionais, né, você pode entrar, e aqui não é julgamento, não é questão de valores, cada um, né, entende seu contexto. Você fala, pô, isso não é igreja congregacional. Né? A liturgia do início, a forma, né, o estilo, né, das músicas, dos irmãos, você pode. Isso não é igreja congregacional, mas quando entra na palavra, quando entra, né, na questão da Bíblia, aí você fala, pô, é a igreja congregacional. Mas logo assim, você entrando, você não identifica, se não tiver o letreiro de igreja congregacional X, você não vai identificar que é aquela igreja congregacional. Você vai achar, né, que é uma outra igreja, nossos irmãos pentecostais, mas não vai falar. Mas quando entra na palavra, a forma, né, da pregação, você fala, é igreja congregacional. Mas a liturgia em si, né, é diferente. Um exemplo, eu me converti em 2006. Né? Na minha igreja, né, que eu me converti, o pastor, né, ele usava só terno e gravata no culto de ceia, só no domingo de ceia. E com o passar dos anos, nem no culto de ceia já não usava mais terno e gravata. Não era mais costume da igreja o pastor lá usar terno e gravata. Ele não usava mais, usava camisa social, tudo normal, mas terno e gravata ele foi tirando e não usava mais, a não ser em ocasiões especiais, casamento, aniversário da igreja, tinha a liturgia do cargo, mas não usava. Eu fiz o seminário durante 5 anos e meio, porque eu fiz pedagogia cristã e depois o bacharel. E quando eu estava na metade, para finalizar o seminário, eu passei, né, a congregar na igreja de Caraí, igreja congregacional de Caraí, do pastor Márcio Leal. Até então não era o presidente da nossa denominação, era candidato a presidente. Eu fui pastorear a congregação da igreja dele, e lá o pastor Márcio Leal nunca usou terno e gravata. Eu nunca vi, né, para dizer a verdade, o pastor Márcio Leal de terno e gravata estando com ele, né, lá, porque era o costume lá da igreja de Caraí, o pastor não usar terno e gravata. Já aqui no Nordeste, né, já é um pouco mais diferente. Algumas igrejas ainda, né, prezam por isso, alguns pastores, né, não que nas igrejas do Rio não tenham pastores que usam terno e gravata, mas as que eu passei já não tinha. Aí, quando eu vim para o Nordeste, aqui, 34ª Associação, eu vejo que alguns pastores usam terno e gravata. No dia da ceia, até os oficiais estão de gravata, né, tem aquela liturgia ali. Então, a gente já nota uma diferença. Mas somos congregacionais. Né? Isso não significa que as igrejas do Rio não são litúrgicas e que as igrejas aqui do Nordeste são mais litúrgicas do que as outras. Entra a questão da autonomia, entra a questão da igreja local, o contexto local. Né? Por exemplo, a igreja a qual eu sou pastor. Quando eu cheguei aqui, eu vou fazer 8 anos que eu estou aqui em Aracaju, tinha-se um costume aqui na nossa liturgia, né, que aquilo me incomodava, mas era costume da igreja. Né? Começava a direção do culto, em um determinado momento, né, se fazia está aberta a oportunidade. Esse está aberto a oportunidade era para qualquer um ali na frente falar alguma coisa. Ou seja, o camarada ia ali, né, pegava um texto, lia, e o outro ia, pegava e lia, e aquilo me incomodava. Quando chegava na palavra, as pessoas já estavam ali, né, já não entendendo mais nada. Mas eu fui perguntar aos oficiais, não, pastor, isso aí, né, começou numa época tal, é costume aqui da igreja, e aos poucos eu fui ensinando a igreja, fui, né, tirando, falando que isso não era legal, e hoje já não acontece mais isso. Mas no início,
né? Eu não cheguei e não mudei, porque era costume da igreja. A igreja estava acostumada assim. Então, né, quando nós nos deparamos, né, com essa pergunta, né, se nós somos litúrgicos ou não, nós somos. Cada comunidade, cada igreja tem a sua liturgia. E nós temos que respeitar a característica de cada igreja, de cada local que ela está inserida. Né? Aqui no Nordeste, né, tem a questão mais animada, né? O culto às vezes é mais animado, porque é a característica da região Nordeste. Se a gente for para a região Sul, né, tem a característica dos nossos irmãos do Sul, né, que são diferentes do Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste. Então a gente tem que entender, conseguir separar, né, essa questão da liturgia, porque fica na nossa cabeça, né, que nós temos que entrar em qualquer igreja e nós vamos nos identificar com a nossa igreja local. De repente, você sai de férias, você é da região Sudeste e vem aqui para o Nordeste, e a gente tem esse costume, pô, vou visitar uma igreja congregacional, eu vou lá no culto numa igreja congregacional. Só que na nossa cabeça, a gente vê, não, eu vou entrar lá e vai ser igual na minha igreja, vai ser parecido, e a gente entra e se depara com uma outra realidade, né? Porque nós estamos em outra região, em outra localidade, em outro contexto, né, que a igreja está inserida, e nós temos que entender isso. Não significa que ela não é uma igreja congregacional, não significa que ela não é litúrgica, significa que a liturgia dela é diferente da nossa. Mas no ponto principal da doutrina, né, da síntese doutrinária, né, da nossa questão de autonomia, da nossa questão de ser, nós somos iguais. Mas a questão litúrgica, isso vai de cada igreja, né? Se vai ali dos membros, dos oficiais, que não venha ferir a palavra de Deus, né, que é a nossa regra de fé e prática, que não venha ferir a Bíblia e que não venha escandalizar, né, a comunidade que nós estamos. Então, né, essa questão, né, da liturgia, né, de ser litúrgico ou não, nós temos que aprender a fazer essa separação. Né? Tem uns que defendem que tem que ser uniforme, e eu estava sobre esse assunto, né? Nem a igreja presbiteriana, que das igrejas tradicionais, né, a gente sempre tem essa referência, elas são uniformes na sua liturgia. Né? Eu tava pesquisando, há diferenças também nas regiões, né? Há diferença também na liturgia deles, porque respeitando a região que eles estão, né, incluídos. Então, assim, para a gente, porque às vezes a gente pensa que somos nós que somos diferentes. Não, nem a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, né, essas igrejas, né, de raízes tradicionais, são assim também uniformes na sua liturgia. Há diferenças, embora a nossa, né, não interfira diretamente, as igrejas têm uma direção maior, uma interferência maior da denominação, a nossa tem essa particularidade, autonomia de cada igreja, né, e isso é saudável, né, quando nós sabemos usar. Né, quando nós entendemos que, embora nós temos uma autonomia, mas nós temos uma direção. É isso que nós não podemos perder. A nossa liturgia, o nosso culto, tem uma direção. Né? O Cali lá estabeleceu uma direção, lógico, no século XIX, né? Lá atrás, um outro tipo, uma outra época. Hoje, a nossa direção continua a palavra de Deus, né? A doutrina, né? Uma pregação expositiva, ensinamento, escola bíblica dominical, né? E hoje, né, muitas igrejas, né, a escola bíblica dominical, né, não é mais pela manhã, é uma hora antes do culto. Tem igrejas que passou a escola bíblica dominical para o dia de semana, por causa do contexto, para tentar, né, trazer mais pessoas para a então, né, a gente pode tentar, né, mudar, tentar fazer algo que não vá ferir, né, que não vai, né, atrapalhar o resultado final, mas nós podemos, né, tentar, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso, porque eu estou falando, às vezes a gente vai olhar, né, mas a igreja tal, pô, eu fui lá, não parecia. Mas é a palavra, né, a doutrina, né, fugiu da igreja congregacional, é isso que nós temos que entender. Liturgia, meus irmãos, né, a gente vai ter diversas. Né? Por exemplo, eu vim ficar mais, assim, familiarizado, né, cantar, né, os salmos e hinos aqui no Nordeste. Embora o cara fundou a Igreja Fluminense lá no Rio, eu vim ficar mais familiarizado, ter mais contato com os salmos e hinos, além de ter estudado no seminário lógico, né, a questão teórica, mas na questão prática, de ter contato, né, de cantar, de ouvir nos cultos, aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, nas igrejas aqui no Nordeste, na associação,
a minha igreja, por exemplo, nós cantamos 2 salmos e hinos todo culto, mas aqui no Nordeste, no Rio, né, não estou dizendo que não tem. Ah, o pastor Aquino falou que no Rio não tem salmo. Não é isso, meus irmãos. Nas igrejas, né, que eu tive contato, nas igrejas que eu tinha um trânsito, não era comum ter os salmos e hinos. Não era comum ser cantado os salmos e hinos nos cultos. Né? Ah, numa reunião de oração, aquele irmãozinho mais antigo, né, que gosta dos salmos, ele tinha oportunidade, mas no culto público de domingo, não tinha. Não sei hoje, pode ter mudado, mas na época que eu congregava, na época que eu visitava, não se tinha os salmos e não se tinha esse costume. Aqui no Nordeste, não. Essa tradição, essa raiz permanece até hoje. As igrejas, os nossos encontros, tá aqui os irmãos, que não vai, né, me deixar falar coisa contrária, o pastor Carlos sempre é convidado a nos levar a ouvir os salmos e hinos, a cantar os salmos. Nós ouvimos, né, os salmos, nós fazemos essa questão, né, de ter os salmos. Então, aqui no Nordeste, eu fui me familiarizar. Aqui no Nordeste, eu vim ouvir a gostar mais dos salmos e hinos. Porque antes eu só tinha estudado, né, na teoria, né, a sua origem, a sua importância, mas eu não tinha o costume de ouvir salmos e hinos. Eu não tinha, né, essa prática, né, de ouvir, e hoje eu ouço, hoje eu faço questão, né, de ouvir, hoje já conheço, salmo tal, perdão, o hino tal, né, que está lá, né, no Salmos, hoje já conheço. Por quê? Aqui no Nordeste. Então, parece até assim, pô, estranho. Do Rio, onde nasceu lá a primeira igreja, eu vim familiarizar aqui no Nordeste. Isso não significa que as igrejas do Rio não são litúrgicas, ou que aqui é mais litúrgica do que as igrejas do Rio. É a particularidade de cada região. E nós temos, né, que entender isso. Né? A nossa união de igrejas tem tentado resgatar essa questão dos salmos e hinos. Né? Foi feita aí, né, uma regravação dos salmos e hinos, uma divulgação dos salmos e hinos. E eu, particularmente, acho isso importante, eu acho que isso deveria fazer parte de toda a igreja congregacional, porque isso é uma marca nossa, né? Isso, né, é uma identidade nossa. Então, por mais que nós possamos ser, né, diferentes, por mais que a nossa liturgia possa ser diferente, os salmos e hinos poderia nos identificar mais. Os salmos e hinos poderia nos dar mais essa identidade. Né? Você entrar numa igreja lá no sul, cantou os salmos e você se identificar, pô, estou numa igreja congregacional que valoriza, né, a nossa raiz. Então, eu, particularmente, né, eu sou defensor que os salmos e hinos deveria fazer parte de toda a igreja. Né? Nós, né, como pastores, né, como igreja, não ser imposto, né, porque nós não podemos fazer isso, porque o nosso preâmbulo já fala, não por força nem por violência, pela ação do Espírito Santo, mas que as igrejas aderissem isso, porque isso nos dá uma identidade, isso nos dá uma característica. O Salmos e Hinos é nosso, né? Foi criado, né, por nós, então isso é identidade nossa. Se a gente abandonar isso, é muito triste, é muito complicado, porque eu passei por essa experiência. Né? Eu vivi isso, não estou falando de ouvir falar de alguém que falou, eu passei por isso, e hoje, né, eu me sinto mais edificado, mais, né, próximo das nossas identidades, ouvindo os salmos e por saber, pô, que coisa maravilhosa, né, fomos nós, né, que produzimos, saiu de nós. Não que isso vai nos tornar melhores ou piores, mas isso é bom, né, para louvar o Senhor, isso nos dá, né, essa característica, essa identidade congregacional. Mas isso aí a gente poderia conversar, poderia propor para as regiões, né, levar, né, isso para as igrejas, porque isso é uma realidade. Se você for perguntar a alguns membros da sua igreja, da sua região, muitos não conhecem os salmos hinos. Ou já ouviu falar, ou, né, faz, né, menção, né, ao inário da Assembleia de Deus. Ah, não, né, acha que aquele inário, que deu origem a tudo, e não conhece, né, essa história tão bonita do Salmos e Hino. Não, então, né, nessa questão, eu sou defensor que nós poderíamos ter em todas as igrejas, respeitando, né, a autonomia de cada igreja. Mas essa questão dos Salmos e Hinos poderia, né, nos identificar melhor. Poderia ser um caminho, mas isso é uma opinião minha, né, particular, não é uma opinião da denominação. Né? Creio que seja um desejo da união de igrejas, não é algo que fique explícito, mas é algo que poderia nos identificar como congregacionais aonde nós estivéssemos. Tem os salmos e hinos, você vai identificar, ou é uma igreja congregacional, estou numa igreja congregacional. E a palavra, né, o principal, né, do culto é a palavra de Deus, é a presença do Espírito
Santo, é Ele falando conosco, a exposição da palavra, né, uma pregação expositiva, né, aquela que nós somos acostumados, né, a ouvir, né, o texto explicado, a aplicação do texto. Isso também, né, caracteriza a igreja congregacional. Né? Isso caracteriza as igrejas congregacionais. A gente pode ter a liturgia, né, ali do culto a mais diferente. Quando chega na pregação da palavra, e isso, né, eu falo, né, com alegria, nós vemos isso nos nossos pastores. Né, porque, né, nos seminários são ensinados, né, nos seminários nós somos, né, direcionados para isso. Então, a gente vê, né, a palavra ali sendo explicada, a gente vê o texto sendo aplicado, a gente vê, né, ali, né, é alimentado pela palavra de Deus. Então, isso também é uma característica nossa, que nos aproxima, né, que nos dá também uma identidade. Aí, né, o pastor A, B ou C tem a sua forma, né, de explicar, tem a sua forma, né, de expor a palavra, mas isso também é uma característica nossa, né, a prezar pela pregação da palavra, prezar, né, pelo texto bíblico, prezar, né, pela exposição, pregação, né, expositiva. Nada contra, né, quem prega de outra forma, Deus fala, mas essa também é uma característica nossa, a pregação da palavra, né, expositiva. Então, a gente vê, né, que essa questão da liturgia já nos dá, ela abre um leque para que nós possamos conversar e entender, né, como que nós possamos nos aproximar na diversidade, né, na pluralidade. Nós podemos nos aproximar, né, uns dos outros, nessa questão litúrgica. Então, é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Né? O Papo de Homens, né, tem servido para isso, né? O Ailton, junto com o Pastor Milton, né, tem trazido esses temas, né, para que nós possamos pensar, né, e nos fazer refletir. Né? Porque, como eu costumo falar aqui na igreja, né, seja uma palestra, seja uma pregação, seja, né, um culto informal, a palavra de Deus tem que nos confrontar, mudar. A palavra de Deus tem que falar aos nossos corações, porque se nós queremos mudança, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, porque às vezes a gente quer que a união de igrejas mude, a gente quer que a nossa denominação cresça. Eu tenho colocado isso aqui na igreja. Para que a nossa união de igrejas cresça, a nossa igreja tem que crescer. A nossa igreja tem que fazer a nossa parte. Nós temos que começar a mudar, para assim, né, nós alcançarmos, né, a nossa união de igrejas e ajudar a união de não ficar esperando, né, somente a diretoria fazer algo, somente a diretoria. Nós temos que começar a fazer a nossa parte como igreja. Então, esses temas, essas coisas que têm acontecido, né, não pode ser da forma que nós desejamos, não pode ser, né, da maneira que nós... Mas tem acontecido na nossa união de igrejas. Né? Um exemplo é isso aqui, o Papo de Homens, né, que tem, né, trazido essas questões, que tem trazido temas para que nós possamos refletir. Então, estamos tentando, isso faz parte da união de igrejas. Isso não está separado, né, não é uma iniciativa aqui somente da 34ª Associação. Nós fazemos parte da união de igreja. Então, né, que cada um de nós, né, possamos entender isso. Nós chegar lá na sua igreja, né, você que é presbítero, diácono, é um membro, chegar, pastor, nós temos que fazer isso, temos que mudar, não. É entender o contexto que você está inserido, né, a liturgia, porque, como eu falei, quando eu cheguei aqui, aquilo me incomodava, mas os outros não. Né, os outros estavam acostumados. Então, por amor, né, à igreja, eu não impus a minha vontade. Eu fiz a igreja entender que aquilo dali, aquela forma de ser, não era saudável. Isso levou tempo. Assim. Não foi da noite para o dia, não foi durante um ano, né? Levou tempo até a igreja entender. Hoje é diferente, a igreja entende. Né? O culto está diferente, a forma está diferente. É dessa forma. É você, às vezes, abrindo mão de uma ideia sua, né? Mas não ferindo a palavra de Deus. O que eu deixei claro aqui para a igreja, nós não podemos ferir a palavra de Deus. A nossa liturgia não pode trazer escândalo, não pode ferir a palavra de Deus. Né? Embora nós temos autonomia, embora, né, nós tenhamos essa liberdade, nós não podemos ferir a palavra de Deus. Né? E quando eu falo aqui na igreja, né, mas aí a gente tem o estatuto, a gente tem o regimento interno, a gente tem os 28 artigos, mas se você for olhar o nosso estatuto, o regimento interno, os 28 artigos, está de acordo com a palavra de Deus. É apenas para nos dar um norte, para regulamentar aquilo que nós estamos fazendo. Nada que está ali
fere a palavra de Deus ou está fora da palavra de Deus. Né? Então, é isso que eu sempre tenho falado aqui para a igreja. Nós não podemos ferir a palavra de Deus. Nós não podemos escandalizar, né, as pessoas. O fato de nós termos autonomia não nos dá liberdade para fazer o que nós queremos, para fazer o que nós, né, desejamos, está na nossa cabeça e nós vamos fazer, porque, né, a igreja tal faz assim, porque a igreja que está crescendo, porque faz isso. Não importa. O que a palavra de Deus nos fala, o que está de acordo com a palavra. Então, a nossa liturgia, meus irmãos, e para finalizar essa primeira parte, a nossa liturgia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que direcionar a nossa igreja. Se por acaso, se por alguma razão, né, a nossa igreja não está assim, sentarmos com quem de direito, com a liderança, né, conversarmos, né, falarmos, né, do que está acontecendo. Então, essa questão da liturgia, nós somos litúrgicos. Né? Toda igreja congregacional é litúrgica. Não há uma uniformidade. Você não vai encontrar isso. Mas há um parâmetro, há uma direção. Né? E eu creio, né, que, em nome de Jesus, né, as igrejas, né, já estão, né, nesse movimento, já estão, né, pensando dessa forma, está vendo, né, esse movimento de unidade. Né? Nós tivemos aqui, recentemente, o pastor Luiz Felipe, né, no nosso simpósio teológico. Então, a gente está conseguindo, está vendo, né, esse movimento. Mas não pense, meus irmãos, que vai haver uma uniformidade. Né? Tire isso da cabeça, né, que todas as igrejas vão ser iguais. Como eu falei, né, o Ailton está aqui, não me deixa mentir, em Feira de Santana, né, tem a maior concentração de igrejas congregacionais. Você vai entrar numa igreja, vai ir para outra no outro domingo, não vai ser igual. Você vai entrar na igreja de Jardim Cruzeiro no domingo, vai na primeira de feira no outro domingo, vai na IEC do Toma, vai no Papagaio, enfim, você não vai ver a mesma liturgia. Você, né, não vai, né, encontrar a mesma forma de culto por conta disso, por conta da nossa, né, autonomia. Mas são igrejas congregacionais, a palavra de Deus, ali, essa questão, mas você não vai ver numa mesma cidade, né, no mesmo município, às vezes uma próxima da outra, próximas uma da outra, mas você não vai encontrar essa uniformidade. Mas são igrejas congregacionais, tem a sua liturgia. Então, né, Ailton, né, eu acho que a gente vai ver as perguntas para tudo no final, né? Vou entrar logo no segundo tema e no final a gente abre para as perguntas. Então, agora vamos para, né, o segundo tema, né, uma visão bíblica do culto cristão. Isso também é bem importante, meus irmãos, a gente tratar, né, o culto cristão. Às vezes nós temos na nossa cabeça, no nosso coração, que é somente no domingo à noite, somente no templo. Né? O meu pastor, né, ele costumava dizer, né, que o crente entrava no templo, parecia aquela coisa mágica, né? Vinha aquela aura de crente, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando saía, o cara era um cavalo. Né? O cara maltratava a esposa em casa, né? Porque parece que, né, o culto é só no templo. E a gente tem que, né, tirar isso de nós, e a palavra de Deus, né, vai nos falar isso, né, uma visão bíblica do culto, que é o culto cristão, que é, né, cultuar o Senhor. Entendemos, né, através da palavra de Deus, o que é um culto cristão. Passa aí, por favor, o segundo slide. A palavra culto na Bíblia, especialmente no grego, latreia, significa qualquer tipo de serviço ou ministério prestado a Deus, incluindo adoração. Eu estava assistindo o Augusto Nicodemos falar sobre esse tema, sobre o culto cristão, e ele estava falando exatamente sobre isso. O culto cristão é em qualquer local. Você está no trabalho, você está cultuando o Senhor, chegando no horário, cumprindo a sua tarefa, saindo, né, no horário que é para você sair, né, fazendo, né, você está cultuando ao Senhor. Só que nós temos que entender o culto, né, na nossa casa, o culto no nosso trabalho e o culto no templo. Né? A diferença, né, de comportamento. Ele falou, né, o Augusto estava falando, o Augusto Nicodemo, na minha casa eu posso plantar uma bananeira e está cultuando ao Senhor. Mas no tempo ele não vai plantar uma bananeira, porque as pessoas não vão entender que é o local de plantar uma bananeira para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Então, nós temos que aprender a fazer essa diferença. Na minha casa, eu posso estar aqui capinando o quintal, eu posso estar aqui,
né, trocando o telhado e cultuando o Senhor, adorando ao Senhor, né, prestando culto a Deus. Mas no templo, como nós vimos anteriormente, tem toda uma liturgia, né, é um culto público, onde vai ter convertidos, não convertidos, onde vai ter pessoas afastadas do Evangelho. Então, é uma outra forma, mas também é culto ao Senhor. Nós não podemos separar, o culto é somente no templo. Não, o culto é somente na reunião de oração. O culto é somente no estudo bíblico. O culto é somente na igreja. Não. Né? A nossa vida, desde que nós, né, entregamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou e agora nós servimos a Ele, é o culto de noite. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos adorando o Senhor, nós estamos cultuando ao Senhor aonde nós estivermos. E nós vamos ver isso, né, através da palavra de Deus. Passa para aí para mim, por favor, Natanael. O culto tem 3 aspectos. Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos de seus pecados. E isso que nós temos que ter. Né? Deus é adorado, em tudo que nós fazemos, Deus tem que ser adorado. Então, por isso, em todo local, nós temos que cultuar o Senhor. Em todas as nossas ações, Deus tem que ser adorado. Né? Em tudo que nós fizermos, Deus tem que ser adorado. Né? O povo de Deus é edificado quando nós, né, nos reunimos, né, seja aqui, né, numa palestra virtual, num estudo virtual, seja presencialmente, seja, né, num culto, no lar, numa célula, né, que nós tivemos, né, o povo de Deus edificado. Nós temos essa comunhão para ser edificados, para que a palavra de Deus venha nos edificar. Né? E terceiro, os incrédulos são convencidos dos seus pecados. Não somos nós que vamos convencer, é o Espírito Santo que vai convencer, através de nós, nos usando, né, esses incrédulos, né, a entenderem que eles são pecadores e precisam do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, tem esses 3 aspectos, né, do culto. Né? Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos. Não são obrigados, né, não vêm por força, eles são convencidos, através do Espírito Santo, dos seus pecados, que eles são pecadores. Passa aí para mim, por favor, o último slide, né, e aí nós vamos, né, entrar, né, nessa questão, né, os princípios bíblicos para o culto cristão. Eu acho que no slide que eu mandei, não coloquei, os 3 não está aparecendo ainda, os 3 primeiros, só está aparecendo o 4º princípio, né, só está aparecendo aí, né, mas eu vou falar aqui dos princípios bíblicos para o culto cristão. O primeiro, né, Evangelho de João, capítulo 4, os irmãos que estiverem com a Bíblia, ou que já conhecem o texto de cabeça, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 24, né, o diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário os que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse é o primeiro princípio. Né? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é com sinceridade, não é com falsidade. Não é uma coisa só exterior, levantar as mãos, chorar, né? Se alegrar com um louvor. É com sinceridade, é com o coração, né, quebrantado, é com verdade. Né? Não é abraçar o irmão e sair dali falando mal dele. Né? Não é da paz do Senhor e sair dali e fazer o contrário. Não é ouvir, né, que nós devemos obedecer a palavra de Deus e sair do culto e fazer a nossa vontade em espírito e em verdade. Né? É isso, adorar o Senhor. Né? Joel vai falar no capítulo 2, né, rasgai o coração e não as vestes. Jesus não quer, né, expressões exteriores. Né? Jesus não quer, né, espetáculo, né, ali na hora do culto. Jesus quer o nosso coração quebrantado.
Jesus quer o nosso coração com sinceridade. Porque se nós formos olhar esse contexto aqui, essa mulher samaritana ela achava que ela era uma adoradora. Porque ela fala, nossos pais adoram aqui nesse monte. Então, ela tinha aquele monte ali em Samaria como local de adoração. Então, ela achava que ela indo naquele monte, ela era uma adoradora, só que era uma mulher pecadora. Uma mulher, né, que não estava adorando a Deus em espírito e verdade. Ela fala, e vocês, né, acham que é lá no templo. Então, Jesus fala, olha, não é nem no templo, nem aqui no monte, adorador que adora o Senhor em espírito e verdade. Não tem local certo. Não tem local sagrado. Não tem local melhor do que o outro, porque isso acaba atrapalhando a nós. Ah, porque só aqui é local de adoração. Não, local de adoração é ele. Não, meus irmãos. Hoje, né, nós estamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, aonde nós estivermos, é local de adoração. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, é local de adorar o Senhor. Como eu falei, nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso convívio, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou cultuando ao Senhor. No seu trabalho, você é um adorador. Não significa que você vai parar no meio do expediente, abrir a palavra de Deus e pregar. Não é isso. É a sua atitude, é a sua forma de falar, é a sua forma de tratar. De repente, você tem um cargo de confiança, de repente você é um gerente, de repente você tem uma empresa, é a forma que você trata os seus subordinados, é a forma que você trata a sua equipe, é a forma que você conduz a sua casa, é a forma de como você como pessoa. Não separar, não, na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, não sei, não, nós somos um só, nós adoramos o nosso Deus em todo lugar, porque são esses adoradores que o Senhor procura, os que adoram em espírito e verdade, não somente no local determinado, numa hora determinada. Aí eu sou crente, depois que eu saio dali eu não sou mais. Eu sou um ignorante, se você for perguntar no trabalho, ninguém quer trabalhar com essa pessoa, ninguém gosta de estar perto dela, se você for na vizinhança, ninguém gosta dele. Que cristão é esse? Que servo do Senhor é esse? Que culto que nós estamos prestando ao nosso Deus e ninguém gosta da gente, que ninguém quer estar do nosso lado. Então, nós temos que parar e prestar atenção. Todo local é local de adorar o Senhor, mas no culto no templo tem as suas particularidades. No templo tem pessoas convertidas, tem pessoas afastadas e tem as pessoas que não são convertidas. Então, nós temos que entender que no templo, como foi falado no início, eu falei no início, é um culto simples mesmo. Às vezes, nós temos aquela coisa de querer implementar o culto, não que a gente não possa falar palavras bonitas, mas o vocabulário tem que ser acessível a todos. Nós temos que usar um vocabulário que tanto, um exemplo, um juiz que esteja ali e a pessoa mais simples, um analfabeto que esteja ali, ambos entendam da mesma forma. Que ambos possam compreender da mesma forma. Então, aí está a simplicidade do culto. Nós não precisamos trazer algo para que possa impressionar. Por quê? É o Espírito Santo que convence do pecado da justiça. É o Espírito Santo que vai convencer. Quando eu estava no seminário, eu tive aula do Novo Testamento com o Carlos Budins, que faleceu recentemente, e ele deu um exemplo de Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele falou que 2 jornalistas americanos foram entrevistar ele lá na Inglaterra. E foram nos cultos dele, cultos lotados, sempre no final, pessoas eram convencidas dos seus pecados, eram ali convertidas. E aí, no final de um desses cultos, eles marcaram com ele e foram entrevistados. E a pergunta que eles fizeram, qual era o segredo que o culto dele ficava cheio, que as pessoas se convertiam? Qual era o segredo de Spurgeon, achando que ele ia falar, não, o segredo está na minha oratória, o segredo está porque eu estudei muito. Aí ele virou para os 2 jornalistas e falou, está vendo aquela salinha aqui atrás do púlpito? Atrás do púlpito que ele pregava tinha uma salinha. Ele falou, eu não subo aqui nesse púlpito se não tiver ninguém orando para a minha vida. Eu não prego, eu não falo de Jesus se não tiver alguém orando pela minha vida. E é isso que nós temos que entender. O segredo está no Espírito Santo de Deus, está na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que nós somos falhos e, pela misericórdia, hoje, quem é pastor, quem tem esse ministério de evangelista,
né, de pregar a palavra, é pela misericórdia do Senhor, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso nome, é na dependência do Senhor, é o Espírito Santo, né, que convence. E isso me marcou, né, no seminário. Isso marcou, né, a minha vida, porque eu, né, sempre dei esse testemunho, eu não me sentia capaz. Eu não me sentia, né, capaz de compreender a Escritura. Eu, né, não conseguia assimilar certas coisas, então eu me sentia incapaz. Depois que eu ouvi, né, essa palavra do Carlos Budisco, a minha vida mudou. Né? Eu entendi, né, que o Evangelho é a dependência do Espírito Santo, não depende da minha capacidade intelectual. Lógico que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente vai se preparar, a gente vai estudar, né, a gente vai nos aperfeiçoar, que isso faz parte da nossa caminhada no nosso ministério, mas a dependência do Espírito Santo. Se eu for perguntar aqui a cada irmão que está aqui, vai ter um testemunho que conhece um pastor, né, que pode ser, né, analfabeto, vamos dizer assim, mas que é um excelente pastor que, quando prega, né, o Espírito Santo desce, fala com o povo, é um excelente pastor, a igreja é maravilhosa e não tem, né, essa capacidade toda, porque é o Espírito Santo. É isso que nós temos que compreender. Não significa, eu sou pastor, então não vou estudar. Não, o pastor aqui está falando que eu não preciso estudar. Não é isso, meu irmão. Nós devemos estudar, nós devemos nos aprofundar, sim, nós devemos procurar, mas não esquecer que a dependência é do Espírito Santo. Porque senão a gente acaba achando que a dependência é nossa, é do meu estudo, né, é da forma que eu falo. Né. Vou usar um outro exemplo na Bíblia. O apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, na sua segunda carta, né, no capítulo 11 do capítulo 12, se eu não me engano, o versículo 6, ele fala: eu não sou bom em oratória. Mesmo que me falte oratória, por quê? O que acontecia na igreja? Estavam convidando super apóstolos, pessoas que falavam bonitas, pessoas que tinham uma outra forma de pregar, e eles estavam sendo convencidos. Ele fala: mesmo que me falte oratória, mesmo que a minha oratória seja ruim, não me falta conhecimento de Jesus. Não me falta conhecimento do Senhor. Ele fala: em nada me diminuo, em nada sou inferior a eles. Porque o culto que Paulo prestava ao Senhor estava centrado na palavra, estava centrado em Cristo. E é isso que nós temos que compreender. Né? O nosso culto, nós prestamos ao Senhor, né, que nós, né, falamos para o Senhor, tem que ser dessa forma. Em todos os lugares não pode haver separação. O segundo ponto que nós vamos ver na Bíblia, né, é ordem e decência. 1 Coríntios é o texto conhecido, no capítulo 14, dos versículos 26 a 40, Paulo vai falar isso. Ordem e decência. Ordem e decência. É o segundo ponto, é isso. Está aí sim. Ordem e decência. Nós vemos isso. O que é ordem e decência? Nós temos que entender que o culto é para Deus. Nós temos que entender que nós, como nós nos reunimos aqui, eu não poderia, estar aqui, dando essa palestra sem camisa. Não é o fato de eu estar aqui na minha casa, no meu quarto, que eu vou aqui me dar essa palestra sem camisa para os irmãos, de qualquer maneira. Não é isso. É ordem e decência. Porque é para o Senhor, meu irmão. Às vezes tem essa falsa, ideia: não, Cristo nos libertou, nós somos libertos, agora nós podemos fazer de qualquer maneira. Não, é ordem e decência. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Nós vemos isso no caso da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, era para ser carregada pelos levitas no ombro. Tinha uma forma, Deus já tinha dado aquela ordem. Só os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança e tinha, dava 7 passos, tinha que ser no ombro. Aí Davi, com a melhor das intenções, a intenção dele não era ruim, a ideia dele não foi ruim. Não, vou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, aí manda bois, aí mandou lá, aí quando a arca, o boi, tropeçou e a arca ia cair, quando Uzá foi meter a mão, foi fulminado. Aí a gente pode, olha como Deus é ruim, como Deus... Não, meus irmãos, ordem. Há um princípio, havia, um princípio, havia uma ordem, a ordem foi violada, e assim nos nossos dias. Ordem e decência. A gente não pode, cultuar o Senhor de qualquer maneira. A gente não pode cultuar o Senhor da maneira que nós queremos. Tem que ter ordem. Então, Paulo coloca ordem e decência na igreja de Corinto. Se nós formos olharmos em todas as cartas, do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto tem uma particularidade. É uma igreja que tinha, que desenvolveu os dons espirituais. Que a gente olha ali,
né, tinha os dons espirituais, Paulo fala dos dons espirituais para essa igreja, mas é a única igreja que Paulo chama de carnal. É a única carta que nós vemos o apóstolo Paulo chamar uma igreja de carnal, cheia de dons espirituais. Dom de línguas, dom de profecia, dom daquilo outro, e era uma igreja carnal. Então, não, os dons espirituais não significa que a igreja, né, é espiritual, que a igreja está cheia. A gente tem que entender. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma separação. Olha, o culto tem que ter ordem. As pessoas têm que entrar aqui e têm que entender o que é isso. Ele fala, o falar em línguas não edifica a igreja, edifica a si próprio. Ele não está proibindo falar em línguas, mas ele está colocando ordem. Olha, né, no culto público, não é que não possa falar, mas tem que ter ordem, tem que ter um momento certo. E as pessoas têm que entender que o falar em línguas edifica a ela mesma, porque ela está falando com Deus. Não está edificando a comunidade, não está edificando a igreja. O que Paulo fala? Eu prefiro o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? Pregar a palavra. Porque é a palavra que vai libertar, a palavra que vai entrar nos nossos corações, é a palavra que vai nos convencer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala que ele prefere a exposição da palavra. Porque é através da palavra que o Espírito Santo vai falar. Porque a palavra de Deus, ela vai alcançar a todos. O dom de línguas, não. O dom de línguas vai alcançar um único indivíduo, a própria pessoa que está falando com Deus. Não que seja proibido. Paulo fala que tem que ter intérprete, tem que ser dessa forma. E hoje, meus irmãos, infelizmente, nós vemos isso. Infelizmente, nós vemos, né, essas coisas, pessoas, né, achando que subir parede, pular, gritar, isso, né, Deus, né, eu estou adorando o Senhor, eu estou fazendo o culto ao Senhor. Não é isso, meu irmão. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus espera de um culto bíblico, de um culto cristão, porque nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos isso na igreja primitiva. O que nós vemos na igreja primitiva? Oração, uma igreja que ora. O culto cristão tem que ter isso, oração. A igreja tem que gostar de orar. Infelizmente, nas reuniões de oração, é sempre as mesmas pessoas, aquelas 6, 7 pessoas que vão ali para orar, porque as pessoas acham que o culto de domingo é o principal. Estudo bíblico, palavra. A gente vê isso, Atos capítulo 2. A doutrina dos apóstolos, oração, doutrina, comunhão, partir do pão. Isso é o culto cristão. Isso é o culto bíblico. Isso que agrada ao Senhor. E às vezes a gente quer implementar. Às vezes a gente quer trazer, outras coisas. Aí passa aí o terceiro, por favor. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, pastor, eu posso, como eu falei aqui no Nordeste, às vezes no nosso encontro, tem um ritmo mais animado, mas o cântico é adorando ao Senhor Jesus? A letra é adoração ao Senhor Jesus? Porque hoje, infelizmente, as músicas ditas gospel é um homem no centro. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu determino. Se o Senhor não me dá, eu não vou te adorar. Se o Senhor não fizer, eu vou chorar. Se o Senhor não... Colocando o homem no centro. Então, os nossos cânticos têm que ser espirituais. Cânticos que adorem ao Senhor Jesus. Cânticos que levem a congregação a adorar o Senhor Jesus. Cântico que vai falar à congregação quem é Jesus. Às vezes, no louvor, Deus fala conosco. Às vezes, você escutando um louvor, às vezes, você escutando um hino, Deus fala com você. Você está ali quebrado, você está ali, você ouve aquele hino e Deus fala com você. É culto ao Senhor. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, pastor, qual música eu devo tocar na minha igreja? Qual música deve ser tocada aqui? Música que adore ao Senhor. Música que Jesus seja o centro da adoração. Não importa o ritmo, como que vai ser, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro da adoração. Ali no culto público, as pessoas têm que entender em todos os momentos, seja no momento da direção, seja no momento de uma participação, seja no momento do louvor, que Deus tem que ser adorado. Nós temos que adorar o Senhor também com os nossos cânticos, meus irmãos. Também com as músicas que nós tocamos nas nossas igrejas. Nós temos que ser seletivos.
nós temos que estar atentos às músicas que nós estamos tocando nas nossas igrejas. Porque, às vezes, tem música que você fala, meu Deus, quando você vai prestar atenção na letra, que coisa é essa? Que isso? Né? Como assim? Então, nós, como servos do Senhor, né, e nós prezamos muito por isso, por letras, por música, nós não podemos permitir qualquer música seja cantada. Ah, o ritmo é legal, a melodia é boa, mas quando você vai ver a letra, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? A gente não vai deixar de cantar as músicas contemporâneas, né, de artistas, de pessoas contemporâneas. Não. Se a letra adora o Senhor, né, a nossa igreja, né, as nossas igrejas, é composta de várias, né, faixas etárias. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, os mais experientes, os idosos. Então, né, nós temos vários tipos de pessoas nas igrejas. Né? Isso, os salmos e hinos, né, os mais antigos gostam. Não significa que os salmos e hinos vai ser qualquer tipo de letra. Ah, aí vai ser um jovem que vai tocar, ele gosta de mais uma coisa mais ritmada, né, uma coisa. Não significa que ele vai cantar qualquer coisa ou qualquer tipo de música. Tem que ser cânticos espirituais. E nós temos que entender isso. Né? E aí o quarto, o culto racional, aonde Paulo vai falar. Nós não somos alienados. Né? Eu não saio da minha igreja, né? Eu não saio da minha casa para ir à casa de oração para ficar ali alienado, para entrar em transe, né? Para fazer coisas malucas, para pular, para subir na parede. Não, é um culto racional. Né? Nós somos pessoas que pensam. E o culto racional é entender, é ter discernimento, é saber, né, que eu estou ali adorando o Senhor, é saber que a minha atitude, né, pode levar outras pessoas a adorar o Senhor. Então, é um culto racional. Né? Nós somos espirituais, mas tem essa parte, né? Saber diferenciar, né? Saber, né, o que nós, né, estamos fazendo. E aí, meus irmãos, né, eu não falei aí de um princípio, né, eu deixei isso de propósito, o principal princípio, né, do culto cristão, o principal princípio, né, no culto, né, que a Bíblia vai nos ensinar. E aí, né, se algum irmão puder colocar no chat, tiver em mente, né, qual é o principal princípio que não pode, né, que nós não podemos deixar, né, que não pode deixar de ter na nossa igreja? Qual é o maior princípio do culto cristão? Né, eu tenho um texto, né, que eu vou, né, falar, que é um texto bem conhecido. O principal motivo, né, Cristo é o centro da adoração. Cristo é o centro do culto. Esse é o principal motivo de me fazer sair da minha casa, de estar aqui nesta noite com os irmãos, de ir na reunião de oração, de ir, né, na EBD, porque Cristo, ele é o centro do culto. Ele é o principal do culto. Pode faltar tudo no culto. Pode faltar instrumento, eu posso sentar no chão, pode não ter ventilador, né, pode estar um calor, mas a presença do Senhor é principal. Eu vou ali porque Cristo está ali, o centro do culto, né? O principal motivo de eu estar ali é Cristo Jesus. Ele é o centro. Não sou eu, né? Não é o ministério de louvor, não é o coral da igreja, não é, né, o conforto da igreja, não, nada disso. Cristo é o principal do culto. Né? João, capítulo 3, a partir do versículo 22, nós temos o embate, né, dos discípulos de João com os discípulos, né, do Senhor. Chegam para João, né, aquele homem, aquele cara que você falou, está batizando mais do que você, como quem diz, como é que pode? Você foi pioneiro, você começou a batizar e ele está batizando mais do que você. O que João vai falar? Ele é o principal, ele é o noivo, ele é o principal motivo. Eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. Né? Se o noivo, ele é o principal, o noivo é o principal motivo. Eu ali, se as pessoas nem me cumprimentar, tá bom. Né? Mas entendendo que Jesus é o Senhor, entendendo que ele é que tem que aparecer, eu não quero nem aparecer, eu quero diminuir cada vez mais. Que o nosso nome nem seja citado. Que o nosso nome nem seja, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser o principal motivo do nosso culto. Não posso sair da minha casa com outro pensamento. Eu vou ali para cultuar pelaquilo que o Senhor é.
Não pelo aquilo que ele pode me dar, não por aquilo que ele pode me proporcionar, pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, pelo aquilo que ele fez pela minha vida, eu sendo pecador, sendo falho, ele se entregou, abriu mão da sua glória, dos seus privilégios, morreu uma morte de cruz, se fez maldição para que a salvação pudesse chegar às nossas vidas. O seu sangue vertido naquela cruz lava os meus pecados, nos purifica, e ele é o principal motivo do nosso culto. Ele é o principal motivo de nós estarmos ali adorando o Senhor. E, infelizmente, às vezes as pessoas confundem. Infelizmente, as pessoas confundem o que é um culto, o que é adorar o Senhor. Cristo é o centro. Às vezes eu quero ir na igreja porque aquela igreja tem um louvor profissional. Eu quero ir naquela igreja. Não que isso não possa ter, meus irmãos. Não que isso não possa haver na nossa igreja, mas isso não pode ser o motivo principal para que as pessoas entrem ali. Eu vou ali porque tem um ar-condicionado. Eu vou ali porque a estrutura é melhor. Não, meus irmãos. Nós temos que estar numa igreja onde a presença de Deus está ali. Onde os irmãos, quando estão reunidos, 2 ou 3 estiverem reunidos ali, a presença do Espírito Santo, independente da estrutura, independente do que tenha no entorno. Se Cristo está ali, eu vou me deleitar na presença do Senhor. Eu vou esquecer dos meus problemas e vou me deleitar na palavra do Senhor. Isso é um culto cristão. Isso é o que a Bíblia nos fala. Né? O próprio Evangelho de João fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. Então, tudo que nós venhamos a fazer, o apóstolo Paulo vai falar isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Qualquer coisa que nós fizermos, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Não é para a glória da denominação, não é para a glória da sua igreja local, não é para a glória do pastor, não é para a glória do ministério de louvor, é para a glória do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite é para a glória do Senhor. E é isso que nós temos que entender, meus irmãos. O princípio principal do culto cristão é Jesus. Ele é o centro do nosso culto. Amém? Abre aí com os irmãos para as perguntas. Amém, pastor Aquino. Muito obrigado, desde já agradecer, né, antes de abrir as perguntas. E a gente vai pedir aos irmãos, porque a gente está com a sala, e graças a Deus, de quase 50 pessoas, e essas pessoas é espalhadas no Brasil todo, né? Então, até para a gente conhecer, quem for fazer alguma pergunta aí, dá um sinal aí nessa barra de ferramenta embaixo com a mãozinha, beleza? E aí, antes de fazer a pergunta, se apresenta, fala de onde é, que é para o povo de Deus conhecer um ou outro, né? E aqueles que não for perguntar, mas que escreva lá, né, no coisa de onde você é, que igreja você é, para que a gente tenha mais esse vínculo, esse contato e passe um a conhecer o outro, né, em nome de Jesus. Eu vi aí que o nosso irmão Jean Carlos Rodrigues, ele já levantou a mão aí para fazer uma pergunta, né, e antes dele fazer essa pergunta, eu também vou, né, só fazer uma colocação, que foi muito bom, pastor Aquino, no seu trazer esse significado no original de liturgia, né? Porque muitas pessoas acham que liturgia é uma receita de bolo pronta, né? Sim. Que você pega e vai pegar e só consegue fazer o bolo se for aquela mesma receita igualzinha, né? E quando o Senhor traz esse significado que essa liturgia é o serviço público, o serviço no culto, né? Então isso esclarece e abre também nossas mentes para entender um pouco o que é isso, né? Que a gente tem a liberdade, não só pela autonomia da igreja, mas temos a liberdade também no Espírito Santo, de diante dele, diante da sua orientação, né, fazer aquilo que é necessário para que o culto seja um culto de louvor com a centralidade de Cristo, né? Então, Amém. essa é a minha colocação e eu agradeço, e a palavra está com o nosso irmão Jean Carlos, e outros irmãos podem ir levantando a mão aí, que a gente também vai abrir as oportunidades. Que Deus abençoe. Graças a todos. Creio que todos estão me ouvindo. É muito pertinente essas explanações do pastor que está sendo aqui repassada através do vídeo. Quero mandar um abraço para o meu irmão Denis, que está aí também, ó.
Deus abençoe vocês. Meu nome é Jean Carlos Rodrigues, eu sou da Igreja Congregacional Mangabeira, aqui em João Pessoa, Paraíba. Sou presidente dos homens, também trabalho na área do louvor, aonde foi também discutido a respeito das canções. Pastores, nós estamos tendo, assim, dentro do meio cristão, um enchimento de coisas que têm sobressaído a questão do que verdadeiramente é um culto racional, né? Romanos diz que nós temos que dar um culto racional ao nosso Deus. Também Eclesiastes 3:17 fala, né, do empenho do servo do Senhor. Assim, a gente sabe que hoje os louvores estão meio que fugindo do seu propósito, que é os louvores têm que estar ali centrado, tem que ser cristocêntrico, na verdade. E o homem está sendo colocado com suas questões, com as suas reclamações, através de canção dentro das igrejas, e as pessoas estão dando glória, aleluia, sem saber que verdadeiramente o que está fazendo o efeito que está fazendo aquela canção. Está tornando pessoas com um sentimento. É a mesma coisa de você ir pegar uma música do mundo, colocar no coração e achar que aquela música está afagando o seu coração, mas não é. O louvor ele tem que ser para Deus e por Deus. Porque todas as coisas que façamos para a honra e a glória do nosso Pai. Isso é uma coisa que está faltando com que as igrejas passem a fazer esse tipo de seleção nas canções. Eu sou ministro de louvor da nossa igreja e todas as canções que nós iremos cantar antes, nós passamos pelo crivo do nosso irmão Rafael, professor Rafael, que é um professor de história da nossa igreja, e principalmente pelo nosso pastor. As canções que são aprovadas, elas são colocadas no repertório. Caso não esteja aprovada, o nosso pastor automaticamente diz não, porque essa prejudicará o andamento do culto, não terá nada a ver com aquilo que Cristo nos ensina, e isso nós temos esses cuidados. Também referente aos salmos e hinos, como o pastor falou, tem muito culto, começa, termina, e não tem referência nenhuma aos salmos e hinos. Mas também tem muitas igrejas que não têm nem acesso aos salmos e hinos, infelizmente, também eu acho que o seu líder poderia ir buscar esse tipo de reivindicação em ter os salmos e hinos nas suas igrejas, e muitas das vezes a gente pega culto sendo executado, ao invés de salmos e hinos, cantor cristão, aonde o nosso inário oficial é os salmos e hinos, e isso, muitas das vezes, traz, né, dentro daquilo que o pastor falou anteriormente, nós temos hoje em dia, dentro das nossas igrejas, pastores que vêm de outras denominações, e se caso ele não seja assistido pela denominação, eles irão fazer aquilo que eles aprenderam nas outras denominações, usar salmos e hinos, usar... tem outros inários que são utilizados, e menos os salmos e hinos. Eu acho que é muito bom o pastor estar tocando nesse assunto dos salmos e hinos, que aos poucos ele tem tido assim essa exclusão dentro do meio congregacional. Outra, a respeito quando o pastor fala dos costumes, né? Cada setor, cada região tem os seus costumes, mas mesmo eles tendo os seus costumes, nós temos que estar atento àquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Não que agrada ao homem, não que agrada ao irmão do banco, não que agrada ao pastor. Mas dentro de uma liturgia cristã, nós podemos fazer um culto racional ao nosso Deus com muita responsabilidade e com cuidado, em que a palavra não seja ferida através de uma fala, de uma canção, ou então de um gesto, a qual poderia estar ali ferindo aquilo que verdadeiramente todas as igrejas deveriam estar fazendo, que é adorando, cultuando, louvando a Deus em espírito e em verdade. Essa é a minha colocação. Amém. Vamos abrir aí rapidinho. Eu agradeço, meu irmão Jean, muito obrigado aí pela contribuição. Como não foi pergunta, pastor Aquino, a gente vai abrir aqui para perguntas, né? E abriu aqui com o nosso diácono Natanael, IEC Jardim Cruzeiro, depois o nosso presbítero Loriangel, IEC de Salvador. E se tiver mais algum, pode entrar na fila aí, pode fazer a sua pergunta ou colocação. Deus abençoe. Boa noite aí aos irmãos, né? Obrigado aí a participação, pastor também aqui, que a gente tem parabenizar, agradecer pela exposição. E a questão, pastor, é o seguinte, com relação Só uma colocação, pastor Aquino,
Veja se o senhor pode fechar o microfone do senhor para ver se melhora o áudio de Natanael. Aí depois o senhor abre. Pronto, vá, Natanael. Deus abençoe. Pronto, você falou com relação à liturgia e parece que o que caracteriza mais, né, a nossa denominação é exatamente a diversidade. Né? Por mais que a gente tenha alguns elementos que podem ser encontrados em vários cultos, digamos assim, né, mas você contou muito bem essa questão da diversidade, né, e a diferença do Nordeste com relação à região Sudeste e tal. Eu acredito que as igrejas assim, dessa forma. No entanto, me chamou a atenção, né? Eu falo que na igreja, é bem pontual aqui minha questão, na verdade, tinha uma característica disso até pontuou, né, de abrir a oportunidade, que os irmãos tinham aquela participação ali. E eu não achei que bem continuado. Essa questão não seria um elemento contextual da liturgia desses irmãos? E esse tipo de costume não poderia ser integrado a uma liturgia local do culto. E aí já avanço também dizendo que talvez isso daí contribuiria com uma maior interação dos irmãos do culto. Chamou a atenção porque o pastor não achou por bem manter essa prática. O relator terminou nessa prática. Não seria interessante manter isso aí integrado ao culto para que tivesse uma participação dessa forma também, caracterização de liturgia local. É mais ou menos assim a questão. Eu já agradeço aí a todos nós, ao pastor. Natan, seu áudio está O áudio do Natanael, o áudio do Natanael estava oscilando muito. Talvez haja algum mau contato. Isso. Mas, pastor Aquino, o senhor conseguiu entender? A parte da pergunta, não. Não consigo, confesso que eu não consegui entender. Porque eu acho que ele quis falar da questão que, quando o senhor chegou na igreja do senhor, estava aberto na liturgia do culto para que todos participassem e tivessem uma oportunidade. Sim. Né? Se isso não poderia, de alguma forma, fazer parte dessa liturgia, agora com uma certa ordem, eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Se Natanael melhorou aí o áudio, ele quiser refazer... Isso, mas a pergunta dele foi excelente, foi exatamente isso que nós fizemos, porque o que estava acontecendo? Né? Tá, igual aqui, está aberta a oportunidade, todo mundo aqui pode participar, mas no culto público não tinha esse filtro, aí o camarada poderia chegar ali na frente, né, e pegava o microfone e falar qualquer coisa, e depois eu tinha que consertar. Hoje, né, os irmãos podem participar, mas como nós temos o nosso grupo de WhatsApp, né, eu sempre coloco a escala, né, do culto, quem vai estar na direção, né, aí a gente limitou, né, a gente não pode, imagina, a igreja, vamos botar aqui um exemplo, 100 pessoas, se as 100 pessoas resolvem participar, acabou, né, está aberta a participação, você não tem esse filtro. Então a gente falou, olha, vai ter 2 participações, dessa forma, de repente você pode dar um breve testemunho, algo que aconteceu na semana que possa edificar, e já a gente sabendo o que vai acontecer, né? Você pega de surpresa, né? Pastor, gostaria, né, de cantar um louvor, aí a gente fala, né, com o Ministério de Louvor, tem como diminuir uma música, para a gente poder, né, o culto ter essa ordem, porque o que estava acontecendo, né? Qualquer um ia ali na frente, o culto se estendia, aí quando chegava na palavra, a pessoa já estava cansada, a pessoa já não ouvia, já começava a abrir a boca. Então, a gente fez dessa forma. Eu falei, igreja, não é que não estou querendo que a igreja não participe. Aí eu entrei no texto, ordem e decência, tem que ter ordem. A gente tem que, como o irmão falou, o Jean Carlos falou, tem que ter um crivo, né? O pastor tem que saber, imagina, o pastor está lá no culto de domingo, aí o Jean Carlos chega lá, canta uma música de Roberto Carlos, né, porque ele é um ministro de louvor e ele decidiu cantar. Aí o cara pega de surpresa e depois o pastor tem que consertar, não. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a igreja entender que ela pode e deve participar, mas tem que ter uma ordem, tem que ter, né, uma sequência. A gente está sabendo, eu estou sabendo o que o irmão vai falar, eu estou sabendo como que ele vai participar, quem é que vai participar, e aí nós conseguimos encaixar, nós conseguimos, né, colocar dessa forma. Foi isso aí mesmo, Natanael? Ou alguma colocação aí para a gente passar depois para a Laurinha Angel? Foi sim, foi dessa forma. Eu quis saber exatamente como ele lidou com essa questão posteriormente. Eu acompanho aí. Obrigado aí pela oportunidade.
Amém. Presbítero Loriangel, depois presbítero José Santos Lima. Eu espero que eu esteja sendo ouvido um pouquinho melhor, sem diferença de mau contato. Pastor Aquino, satisfação vê-lo sempre. E muito feliz também em conhecer os irmãos. Apresentaram, eu não peguei muito a apresentação do irmão Jean Carlos, de que congregação ele é, mas depois ele pode repetir aí, eu fico sabendo que eu não peguei. Pastor, o senhor falou que realmente o meio congregacional, na igreja congregacional, cada uma, pela sua autonomia, tem sua forma litúrgica, né, de culto. Aí a minha pergunta é a seguinte: mas existe, assim, por exemplo, alguma característica que permita identificar que é uma igreja congregacional, sem ter que ver o nome congregacional? Então, Lori, essa é uma excelente pergunta, e como eu falei, né, na minha opinião, né, além, lógico, né, como até o irmão Jean Carlos falou, né, os salmos e hinos, eu acho que a característica é a exposição da palavra, né, como, né, nós vimos ali, né, como o cara ele preservava a simplicidade, né, do culto, né, a simplicidade do culto, mas a exposição da palavra. E os salmos e hinos, né, seria esse elemento que poderia nos identificar. Você entrar em qualquer igreja, seja ela, né, aqui espalhada pelo nosso Brasil, mesmo que não tenha ali a placa igreja congregacional, mas você ouvir, né, um hino congregacional, porque você não vai ouvir o hino congregacional na Assembleia de Deus, né? Você não vai ouvir na Metodista, né? Você não vai ouvir, né, nessas igrejas. Você vai ouvir o salmozinho na igreja congregacional. Então, você está ali no culto, aí está ali, né, a liturgia, a direção, aí vai ali o Ministério de Louvor, o coral, enfim, toca os salmos e hinos. Aí você fala, pô, estou na igreja congregacional, né? Aqui é uma igreja congregacional. Então você vai saber que a palavra, na exposição da palavra, vai ser bíblica. Então, né, por isso que eu falei, né, na minha opinião, particularmente, essa deveria ser a nossa identidade, os salmos e hinos, né? Eu estou numa igreja congregacional. Independente, né, como eu falei, se a igreja gosta de cantar, né, as músicas contemporâneas que adorem o Senhor, que a letra leve a adorar o Senhor, como a palavra de Deus fala, cânticos espirituais, mas se tiver essa marca, se tiver essa característica, qualquer congregacional, né, como eu falei, eu não estava habituado a ouvir, a ter, né, essa presença dos salmos, mas eu conhecia de estudo. Então, né, como a letra, o número tal, eu conhecia porque eu estudei, né, mas eu não tinha essa prática, não tinha essa vivência, então isso não fazia parte da minha vida. Hoje, né, se eu ouço, eu falo, pô, salmos e hinos, olha, aquele hino tal, ó, tá, isso nos caracteriza. E como o pastor, o irmão Jean Carlos falou, os líderes começar a trazer isso para as igrejas, né? Porque isso não depende só da união, se a união quer fazer. Se nós, pastores, não familiarizarmos as nossas igrejas, os nossos membros com salmos e hinos, apresentar os salmos e hinos, eles não vão conhecer. Eles vão conhecer o cantor cristão, eles vão, porque isso está nas mídias e todo mundo é cantar. Agora, se nós, líderes, né, o Ministério de Louvor, né, a liderança da igreja, não apresentar os salmos e hinos, não tem como. A união não vai conseguir fazer isso aí, ó. Aqui todo mundo baixou esse aplicativo, né? Eu apresentei esse aplicativo para os irmãos, porque antes a gente tinha os salmos e hinos naqueles livrinhos, disparados nos bancos, aí eu fiz toda a igreja baixar, né, esse aplicativo para que nós possamos, só você já bota ali, e ainda tem embaixo da letra, ainda vem lá no YouTube ainda, se você quiser ouvir em casa, ainda tem, né, é bem interessante esse aplicativo. Então, assim, a gente aproveitar as ferramentas, né, e apresentar os salmos e hinos. Então, essa seria uma marca, Lori, porque, né, como eu falei com você, lá no Rio mesmo, por exemplo, né, na nossa associação, você entrava numa igreja, né, logo assim no início da liturgia, até chegar a saber, isso aqui não é igreja congregacional, não. O pastor Luiz Felipe falou isso aí conosco, né, ele dando a palestra dele, né, isso aqui não é igreja congregacional, não, meu irmão, isso aqui, né, mas quando entrava na palavra, o pastor ia falar, enfim, você via que era igreja congregacional, mas, né, assim de cara, você não conseguia identificar. Então, os salmos e hinos, né, pode nos trazer essa identidade, né, tem, né, né, dos seus objetivos é nos trazer essa identidade na uniformidade.
mesmo a gente sendo diferente, mas essa pode ser a nossa identidade. Somos hinos é nosso, meus irmãos, né? Somos hinos, né? É coisa nossa, é um material maravilhoso que veio para abençoar não só as nossas igrejas. Se você for ver os outros hinários, saiu do Salmos e Hinos, é bem parecido as letras, então, né? Veio para abençoar, né? O reino, abençoar o povo de Deus. E a gente mesmo às vezes não usa, às vezes a gente mesmo, né? Não faz, né? Uso do Salmos e Hinos. Os Salmos e Hinos, né? É o caminho para que a gente possa, né? Além da placa, lógico, né? As igrejas que têm a placa, nos identificar como os congregacionais. E a palavra, né? A exposição da palavra. A gente sabe quando é um pastor congregacional, né? A exegese do texto, né? A exposição bíblica, a aplicação, né? Da palavra, a gente sabe ali, né? É um pastor congregacional, porque essa é a nossa característica também, né? A exposição da palavra, né? Nós temos excelentes, né? Pregadores, nós temos excelentes, né, palestrantes. Então, essa também é a nossa característica. A gente também, né, não é que a gente é melhor do que as outras denominações, não é que a gente é melhor pastor do que os nossos irmãos, não. Mas essa é uma das nossas características também, né? A explanação da palavra, a pregação da palavra bíblica, né, centrada, né, em Cristo Jesus, também é uma das nossas características. Pastor, complementando ainda a pergunta, muito bem aplicada essa figura dos Salmos e Hinos, sem dúvida, e isso me trouxe uma outra reflexão assim, né? Nós começamos com os hinários no Brasil, e por que não foi o nosso hinário que ficou espalhado, já que todas as igrejas que vieram em português começaram a usar o nosso hinário e também o nosso jornal, né? E depois começaram a fazer as suas, porque que o hinário mudou tanto e a maior parte das igrejas que passaram a existir de lá para cá passaram a usar o hinário que foi criado depois e não o nosso no começo. Inclusive, aproveitando essa boa oportunidade, fazendo uma outra pergunta, o senhor falou aí sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, como está lá no texto bíblico, e como a gente identificaria ou definiria esse termo cânticos espirituais, né? Porque pode ser que alguém diga, é corinho, tem as músicas novas, eu não sei exatamente nem o que responder. Até aproveitando, eu estou olhando aqui que a professora Lina Carreiro está presente, ela também pode colaborar muito na explicação dessa parte de cânticos espirituais e talvez também trazer para a gente alguma ideia do porquê não foi o nosso hinário que se difundiu, e sim a nova versão do hinário cristão. Mas aí, pastor, a minha pergunta é essa. E se puder acrescentar aí, puder dar mais algum esclarecimento acerca da pregação da palavra, como o senhor falou, que é uma coisa que nos define e nos diferencia de muitas outras igrejas, e aí eu quero abrir um parêntese aqui, a igreja presbiteriana também usa nosso hinário, né? E ela prega parecido com a gente. Se as duas não tiverem placa, como é que eu descubro? Rapaz, quando a gente estiver presente, eu vou te agradecer pelas perguntas fáceis aí que você fez. Te agradecer pela sua... Não, mas as perguntas são excelentes. Em relação, né, à primeira pergunta, a gente poderia ficar aqui a noite toda tentando, né, achar, né, um motivo, né? A culpa é da União, a culpa, né, é das igrejas, né? A culpa que não foi divulgado. Às vezes eu e o pastor Carlos, a gente conversa, né, sobre isso, a gente, né, entender, né, chamar a responsabilidade para cada um de nós, né? Porque, né, a tendência nossa é essa, é esperar sempre do outro. Né? A igreja da Paraíba do Jean Carlos que tem que fazer, né? Se eles fizerem, eu faço, se eles não fizerem, eu faço. Não estou aqui defendendo que a União está certa, que a União errou ou deixou de errar, né? Não tem a sua parcela de culpa, né? Mas que nós, né, temos que entender, se todos nós somos congregacionais, de certa forma eu tenho culpa, né? De certa forma eu também faço parte, né, do problema. Não possa ser que a minha igreja, que eu congregue, né, não tentou fazer ou não fez a parte dela, mas, né,
a culpa ao longo do tempo, o pastor Pedro, né, ele esteve aqui conosco e trouxe essa questão da história dos congregacionais, né, como, né, se perdeu aqui, né, o time, né, e a gente, né, deixou. Então, assim, hoje, né, a gente tem que entender, né, como o irmão Jean falou, né, a gente sabe que houve um erro, né, é claro, a gente vê aí, né, como você mesmo falou, o avanço de denominações que vieram, né, a igreja presbiteriana veio poucos anos depois da nossa aqui no Brasil, né, em língua portuguesa, mas as outras denominações que vieram anos depois, né, enfim, né, e hoje, né, os inádios deles são conhecidos, né, estão aí, né, lógico que houve um problema nosso, seja na divulgação, seja, né, na forma das igrejas, né, apresentar, né, mas, né, agora, nesse momento, né, o que nós temos que fazer? Parar, né, e agora apresentar essa solução. Né? A gente tem que agora apresentar uma solução. Né? Nós temos que, né, nos reunir, aproveitar esses momentos que nós estamos juntos. Nós sabemos que tem um problema, sabe que houve, né, um problema, né? Seja de A, B, C ou D. O problema foi de A, então eu não vou me envolver, não. Eu faço parte agora. Então, né, o que nós podemos fazer, como o próprio nome diz, nós somos uma união, né, de igrejas. Se nessa união, né, a 50% não quiser fazer, não vai andar mais. Né? A gente pode até discordar em coisas secundárias, né, em assuntos que, mas no fundamental nós temos que nos unir. Então, né, depende de nós, né, depende de cada um de nós que venhamos a fazer, né, os salmos hinos, né, conhecido, venhamos, né, a divulgar, como o irmão Jean falou aí, né, o aplicativo, divulgar o aplicativo na igreja, né, porque às vezes pode ir um visitante, um não convertido, e em casa ele abaixar esse aplicativo, né, ao invés de ele ouvir, né, Tem Sabor de Mel, ele vai ouvir os salmos e hinos. Né? Ele vai colocar ali, ele vai ouvir os salmos e hinos, nada contra a cantora, nada contra a vida dela, não, mas estou falando da letra da música. Né? Ao invés de ficar escutando aí, ao invés de ficar escutando, ele vai escutar os salmos e hinos. Então, assim, né, se a gente aqui, né, ficar, né, tentando achar, a gente não vai chegar no consenso. Né? Houve um problema, né? A gente sabe, todos, né, houve um problema, mas agora a solução está nas nossas mãos. Né? A gente, né, poder, né, entender, né, a forma, né, a forma de ser, e como você falou, né, identificar uma igreja presbiteriana, né, uma igreja, né, congregacional, né, por acaso, aqui no aniversário da igreja, vem um pastor amigo meu, presbiteriano, aqui da 12 de agosto, que ministrou aqui no aniversário, né, da igreja. A forma do presbiteriano é diferente, né, da nossa. Né? A forma até deles mesmo se expressar, a saudação deles, né, é diferente, né, da nossa. Então, assim, né, quem é congregacional há bastante tempo, tradicional, consegue, né, diferenciar a forma do presbiteriano de ser. Né? Não que eles sejam, né, mais frios do que nós, né? Não é isso, mas a forma deles de ser mesmo. Você já identifica quem acompanha, né, os pastores, quem acompanha as ministrações, que são muito boas. Né? A gente, né, quase todo mundo, né, vai beber da fonte do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, né, porque são homens de Deus. Né, não que a gente não concorda, por exemplo, a gente não batiza criança, eles batizam criança, então a gente não concorda com isso, mas a gente sabe que são homens de Deus. Então, assim, o pastor congregacional, ele tem uma característica diferente, ele tem uma forma de saudação, né, diferente. Então, a gente consegue, né, distinguir, né, um do outro, a gente tem, né, essa forma, né, de distinguir. Né? Se a irmã, né, Lina, quiser falar sobre salmos e hinos, né, quiser nos abrilhantar, né, a nossa noite sobre isso, né, ela tem mais propriedade do que qualquer um aqui para falar sobre salmos e hinos, porque ela, né, deu uma palestra aqui conosco, né, Ailton? Ela falou, foi maravilhosa, né, ela pode, né, nos esclarecer melhor. Ô, pastor Aquino, a gente vai passar ali para o presbítero José Lima e depois para o nosso irmão Jean, e só colaborando um pouco sobre isso, o Papo de Homens também fez o esforço de trazer isso, né, com a nossa irmã Alina aí, falando sobre a importância dos salmos e hinos, e eu acho que na história do congregacionalismo, a gente, e quando a gente fala, todos nós somos culpados, e muitas vezes a gente dá valor muito mais às coisas de outra denominação do que a nossa. Exatamente. Né?
Então, a gente precisa resgatar isso. E, por exemplo, até quem está à frente de louvor, de Ministério de Louvor, você vê qual é o público e você pode mudar a roupagem, né? O ritmo, pode até fazer isso, mas a letra, aquilo que é importantíssimo na nossa história, de você, né, doutrinar o povo com aquelas letras que traz, sim, Cristo como centro, que são muito importantes, né? Isso tem que voltar de novo a ter e a gente valorizar. A gente tem o Varonil, tem Revista Vida Cristã, vários materiais importantíssimos na nossa denominação, mas a gente muitas vezes escolhe e isso acaba, né, caindo no esquecimento e a gente desvalorizando aquilo que é tão importante para a gente. Então a gente tem que resgatar isso, usar o que é nosso, né? É verdade. O Berk aí fazendo bastante revistas importantes como essa Raízes do congregacionalismo. Então a gente tem que buscar o material nosso e aplicar em nossas igrejas para a gente mesmo dar o valor devido àquilo que é nosso, né? Porque senão, Sim. se não sair da gente, partir da gente essa iniciativa, vai ficar cada vez mais difícil. E o Papo de Homens é justamente isso, trazer assuntos importantes para a nossa denominação, para a gente trazer de volta essa valorização e a importância que a nossa denominação tem. Presbítero José Lima. Ok, boa noite, Ailton, boa noite aí a todos aí, o pastor Aquino, que tem um bom tempo que eu não vi aqui na posse do pastor Douglas. Falou sobre a questão da oportunidade. Acontece em determinada igreja, às vezes a pessoa dá a oportunidade daquela pessoa e ele confunde com uma palavra, com uma saudação assim, aí que praticamente quer fazer uma pregação. Aí o tempo realmente vai embora. Se aparecer dois ou três daquele, acabou. E o salmos de hino hoje está até mais usado, determinadas igrejas estão usando mais salmos de hino, porque também tem aquela questão das pessoas que tocam, às vezes não sabem, não conhecem a melodia, e aí às vezes desvirtua o hino todo, entendeu? É questão de velocidade do hino, é assim, às vezes canta lento, fica parecendo veloz, mas está sendo usado nas igrejas, já estão votando. Como é que diz? Muda muito, porque com essa questão desses louvores que independente de salmos e hinos, aí muita gente usa eles. Às vezes você chega no lugar que dificilmente você vê alguém cantar um salmozinho, porque eles já têm aqueles cantores preferidos, eles copiam aí e começa a pregar. Mas é assim mesmo, vai chegar um momento que a pessoa vai ver que são letra profunda, realmente as mensagens dos salmozinhos são mensagens reais, e aí você entende que tem que voltar para ele mesmo, ok? Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, eu vou dar uma paradinha por aqui. Amém. Foi só uma contribuição aí. Obrigado, presbítero. Deus continue abençoando. A gente vai, o nosso tempo está, né? É bom demais ficar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite toda, né? Mas o tempo passa rápido, então a gente vai de novo aí rapidinho devolver para o nosso irmão Jean e logo depois o nosso irmão Denis. Aí se a gente puder ser mais um pouquinho, né, sucinto na pergunta, na colocação, para a gente dar tempo aos nossos amados irmãos aí. Deus abençoe a todos. Vou só dar uma colocação bem rápida. Referente à oportunidade, logo lá atrás, a gente teve uma vez um novo convertido que já fazia meses que ele estava na igreja. E quando ele pediu uma oportunidade ao pastor, o perigo de dar a pessoas que ainda a gente não conhece se está firme ou não na igreja. E ele veio e cantou Nossa Senhora de Roberto Carlos no culto. E aí o pastor teve que interromper a participação dele. Outra coisa, irmãos, a gente aqui, o irmão falou a respeito dos salmos e hinos, a gente do Ministério do Louvor Segunda Casa, que é o Ministério do Louvor, teve um irmão que perguntou de onde eu era, né? Eu sou de João Pessoa, Paraíba, o bairro é Mangabeira, sou da Igreja Evangélica Congregacional de Mangabeira, a primeira de Mangabeira, Denis é da Igreja Segunda de Mangabeira. E a gente tem, assim, a gente sabe que existe várias etapas de idade, né? Pessoas mais experientes, tem outros mais jovens, tem outros mais novos. E a gente tem colocado, às vezes, músicas dos salmos e hinos, e a gente coloca uma roupagem mais animada e abrange todas as etapas de idades. A gente também tem tido cuidado justamente disso, como o irmão falou, a respeito dos louvores estar muito centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso as igrejas têm que passarem a fazer com que isso seja vigente no nosso meio. Lá atrás, alguém falou também que a respeito do presbiterianismo. O presbiteriano, irmão, a diferença um pouco ali vai ser que
eles, assim, têm o seu governo através dos presbíteros, né? E as igrejas congregacionais têm com os pastores, mas também tem o corpo de oficiais, os quais cumprimentam esse lado administrativo da igreja. E existe essa diferença. Como o pastor falou, e os presbiterianos, eles são mais centradinhos, assim, mais quietinhos na hora das suas apresentações. E o nosso Salmos e Hinos, ele perdeu espaço justamente por falta de divulgação. Lá atrás houve, eu creio que alguém da direção, se estiver aqui, vai concordar, que houve alguém que fez um Salmos e Hinos, mas que não era oficial da Igreja Evangélica Congregacional. E ao invés da direção lá ter feito esse tipo de trabalho aqui, ele foi lá e fez com que o Play Store proibisse de baixar o nosso Salmos e Hinos, aonde aquilo já estava nos favorecendo. Eu acho que tem muitas coisas que assim acontecem no âmbito nacional que os nossos diretores aí do Rio, as pessoas que fazem parte, deveriam ter mais assim a consciência de estar, como o pastor falou, de estar nas regiões trazendo e juntando esse povo para ver o que seria melhor para a denominação. Então, hoje, essa ferramenta chamada ASH, que é o nosso Salmos e Hinos, que vem muito completo, com 6 módulos para que a gente possa estar ali centrado na nossa denominação, foi algo de grande avalia, e essa ferramenta ela tem que ser divulgada em todo o nosso território nacional. Era essa a minha participação, agradeço a todos desde já, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Nosso irmão Denis. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Amém. Glória a Deus. Meu nome é Denis Rafael, eu sou diácono da segunda IEC aqui em Mangabeira, próximo da igreja do irmão Jean, alguém porque eu tenho um imenso carinho. O meu pastor é o senhor Janduí Clarindo, outra pessoa por quem eu tenho um imenso carinho também. E eu sou congregacional há pouco tempo, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu já sou diácono. Tenho o prazer de ajudar e colaborar com todas as minhas forças a igreja na qual faço parte. E pretendo continuar assim por todos os dias da minha vida aqui na Terra. E diante de todas as coisas que eu vi aqui, eu entendo que o que a gente precisa aprender, principalmente como presidente das nossas UECs, que estamos na liderança e à frente, devemos ser exemplos, é que a gente deve investir no que a gente tem. A gente, como vocês mesmos falaram, tem o Jornal Varonil. Eu, como presidente da minha UEC, o primeiro ano que eu sou presidente da minha UEC, da UEC aqui da segunda EC, fui o primeiro a comprar ele, a ler ele todo. Eu não fui comprar só para dizer que comprei. E eu me apaixonei pelo Jornal Varonil, porque eu vi a importância que ele tem. Ele une as igrejas, mesmo diante de tanta distância que a gente tem entre as nossas congregações. E eu achei isso extraordinário. Comprar a revistinha das mulheres, a Vida Cristã, eu como cristão, como esposo, comprar e apresentar a minha esposa faz parte também. Sabe? Se entregar ao que a gente faz parte, para que a gente possa recuperar essa história que o congregacionalismo tem. Se nós não comprarmos a nossa ideia, a gente demonstra que ela não serve nem para nós. Então, amar as coisas que a nossa denominação cria é super importante. É um ponto fundamental na vida do congregacionalismo, para que a gente mantenha essa história. Eu fui batista por muitos anos. Aprove a Deus me tirar da igreja batista e me trazer para a igreja congregacional. Eu sou apaixonado pela forma como a congregacional se apresenta diante da palavra de Deus, sinceramente. Mas eu ainda vejo que assim, existe pouca paixão. Existia uma paixão, e essa paixão veio comigo lá da Batista, e eu quero, assim, se eu puder, eu quero transferir essa paixão que veio dentro de mim para
os congregacionais nos quais eu tenho acesso, porque eu via como essa paixão ela fluía dentro da Batista e a gente conseguia comprar o que precisava, construir o que precisava construir, investir no que precisava ser investido, entendeu? A gente conseguia fazer as coisas. A gente decidiu lá fazer um culto no meio da rua e em 30 dias a gente levantou 30 mil reais para montar o palco. E assim, não é que a Igreja Batista tenha nada a mais do que a congregacional. A gente só precisa amar mais o nosso povo, amar mais a nossa congregação. Eu, particularmente, deixo de lanchar para investir na minha igreja. Não vejo problema nenhum. Pego o dinheiro que eu ia lanchar e compro o jornal varonil. Pego o dinheiro que eu ia lanchar e lancho na cantina da igreja. Tudo porque eu preciso ardentemente ver a minha igreja crescer em todos os âmbitos. Então, se a gente fizer isso, a gente cresce. A gente vê lá em Atos que o povo dividia tudo o que ele tinha entre eles. E a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias mais e mais pessoas, porque o povo via que aquele povo se amava e investia um no outro. Era interessante para os ímpios o que eles enxergavam na vida dos cristãos. E é mais do que óbvio que se a gente for assim, a gente vai chamar a atenção do ímpio. O ímpio vai olhar para a gente e vai tentar nos entender e vai se aproximar. E aí vai entender o que é que existe em nós que nos mantém assim. Que, na verdade, não é que nós somos assim. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos deixa dessa maneira, amando uns aos outros, servindo uns aos outros e trabalhando em prol uns dos outros. E aí eles vão descobrir que é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida e, obviamente, vão se tornar igual a nós. Mas é necessário, para resumir, que nós amemos aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos. Eu agradeço muito a oportunidade. Para mim é um poder participar. E é interessante, Ailton, essa fala do Denis, né, porque a irmã Lina está aí, o pastor Vanderly, mesmo, se você pegar os estudos dele, né, um homem para dar um estudo, meu, assim, congregacional, pastor congregacional, pastor Hidauro Campos, o próprio Luiz Felipe que esteve aqui conosco, Rovanildo. Então, pastor assim, Pedro. Exatamente. O que os irmãos falam, às vezes a gente valoriza as coisas, porque a gente costuma, não que isso não nos impeça de pegar outras fontes, estudar outras fontes, mas a gente não valoriza o que é nosso. Às vezes as nossas igrejas, né, os nossos membros não conhecem os nossos escritores, não conhecem, né, homens de Deus, que quando você olha os estudos desses homens, quando você para ver uma ministração do pastor Vanderly, é uma aula, você sai dali sem dúvida nenhuma, né, o pastor Hidauro Campos. Então a gente tem, né, coisas boas aqui no Nordeste, homens de Deus, cara, homens que você fala, meu Deus do céu, e às vezes a gente fica procurando trazer, né, coisas de fora para introduzir, né, nas nossas igrejas, para, né, apresentar, e nós não valorizamos, né, o nosso material, nós não valorizamos a nossa literatura, né? Como eu falei, isso não significa que a gente não pode caminhar, que a gente não pode, né, ter esse intercâmbio, ter amizade, mas valorizar o que é nosso, né? Os nossos membros, né, ter acesso aos nossos materiais, né, ter acesso aos nossos escritores, aos nossos estudos, e isso a gente tem que divulgar, a gente tem que trazer, né, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem escritor, a gente pensa que não tem palestrante, né, mas nada disso, mas nós temos, e bons, meus irmãos, bons, né, para a honra e glória do Senhor. Inclusive, pastor Aquino, falando nisso, o próximo palestrante do Papo de Homens é o pastor Hidauro, né, que vai estar na próxima, última segunda do mês de agosto, que vai estar conosco aqui. Então, a gente tem excelentes nomes, mas o que falta na gente é justamente o que o diácono Denis trouxe para a gente, né? É o amor, a gente, de fato, não só falar da boca para fora, que a gente é congregacional e que ama o congregacionalismo, mas a gente precisa, de fato, conhecer o congregacionalismo, ter esse amor, essa paixão pelo congregacionalismo e viver isso, né? E como é bom, importante em um papo de homens como esse, o irmão Denis, que veio da Igreja Batista, né, chega há pouco tempo e está mostrando para a gente como é amar uma coisa e essa paixão. E eu acho que as coisas ficariam muito mais fáceis,
na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa denominação, se a gente se envolvesse dessa forma, com essa paixão, com esse amor, né? E que nada para a gente fosse demais, né? Porque no congregacionalismo, tudo, devido à nossa condição financeira, tudo quando se sonha, se projeta, não tem condição, não tem condições. Mas se a gente amar dessa forma, né? Conhecer e amar, tudo vai se tornar mais fácil, a gente vai conseguir realizar as coisas, porque eu também tenho esse amor, essa paixão pelo nosso congregacionalismo, eu que sou de berço congregacional, né? O irmão chegou, me alegrou, né? Muito, porque chegou há pouco tempo e está nessa paixão e nesse amor. Eu que sou de berço congregacional, então eu fico radiante com isso, com essa experiência, e que Deus continue abençoando meu diácono Denis, né? E que o Senhor continue nessa caminhada aí junto com a sua união de homens, porque com certeza a gente vai ter uma união de homens aí diferenciada, com essa paixão que o irmão tem, com certeza vai envolver todos os seus liderados, e é isso que a gente entende e acha que é importante. A gente vai aqui só novamente abrir a oportunidade, porque chegou o horário ali, né? E pastor Aquino aí já está todo mundo nesse horário, então a gente vai abrir ali para o nosso irmão Roberto Ferreira, né, para fazer ali a colocação, a pergunta dele, logo depois, se a irmã Alina estiver por aí, quiser dar uma palavra, ela pode falar, e logo depois eu vi o pastor João também aí, aplaudindo aí, e aí eu vou pedir a ele para orar encerrando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor realizou nessa noite nas nossas vidas, e agradecendo a pastor Aquino desde já, pela essa palestra, que o Senhor continue abençoando, pastor, a sua vida, o seu ministério aí. A gente sabe das dificuldades, mas o Senhor é contigo, né? Amém. Continuar nessa caminhada, o Espírito Santo orientando, guiando, que tudo vai bem e a vitória é nossa, né? Daqueles que seguem o Senhor Jesus. Amém. Nosso irmão aí, Roberto Ferreira. O meu irmão Juarez, se o senhor puder fechar o microfone aí, a gente agradece, tá certo? E pronto, muito obrigado. Nosso irmão Roberto. Seu microfone fechou aí. Pode fazer sua colocação, meu irmão Roberto Ferreira. E eu agradeço ao irmão Juarez aí por ter fechado o microfone. Deus abençoe. Para mim, ele já estava botando a participação no culto, eu acho. Para mim, ele estava botando a participação no culto. Graça e paz a todos, né? Muito bem a colocação de cada irmão, principalmente aí do pastor Aquino, né? Eu sou Roberto Ferreira de Luna, né? Como já foi dito aí, Congregacional da Liberdade em Campina Grande, vizinho aqui de Denis e de Jean, né? E como o Denis disse, ele faz pouco tempo que está no congregacionalismo, eu faço apenas 44 anos que estou no congregacionalismo, né? Pela graça de Deus, né? 44 anos de igreja congregacional, desde 1978, aqui em Campina Grande, né? E hoje estamos participando da Igreja Congregacional da Liberdade com o pastor Mota, é isso? E a colocação do pastor Aquino foi bem colocada em todos os aspectos aí da questão do culto, da liturgia do culto, mas quando ele fala na questão, como a gente começa o culto em casa, está em qualquer lugar, pode prestar um culto a Deus, a minha preocupação, não nossa que estamos participando, mas essa é a opinião de muitos desigrejados, né? Então, quando o senhor falou naquela parte ali, eu fiquei com a minha preocupação nessa mente, esse é o pensamento de muitos desigrejados. Não, eu cultuo em casa, eu cultuo no trabalho, não precisa ir para a igreja, né? Eu sei que ficou brincado porque a gente está aqui, graças a Deus, não somos nenhum desigrejado, mas na parte que ele falou foi logo quando eu pensei, né? Essa é a opinião dos desigrejados, né? Só essa colocação que eu queria para colocar para que... Eu sei que ficou esclarecido, né? Mas só para alguém possa ter alguma dúvida e eu fiquei, não com dúvida, né? Mas essa é a opinião dos desigrejados também, quando diz que pode cultuar em qualquer lugar, onde quer que possa estar. É isso? Essa foi só a minha colocação. Amém. Não, mas a colocação é excelente, sim. É porque é o significado, né, da palavra culto, né, que é adorar
a Deus. Então, né, nós podemos adorar, prestar culto a Deus em todos os locais, mas como o irmão falou, isso não significa que nós não devemos congregar, como a própria palavra de Deus fala, né, que nós devemos congregar, que nós devemos, né, estarmos juntos, né, porque, né, é um corpo, né, o corpo depende um do outro, a gente não, em nenhum momento na Bíblia a gente vê essa questão, mas o irmão bem colocou, mas é nessa questão de adoração, né? Nessa questão de nós adorarmos, entendermos que todo local que nós estamos é um local, né, de adorar a Deus, de prestar culto ao Deus, mas isso não significa que nós, né, os desigrejados falam isso, né, eu cultuo o Senhor, eu posso cultuar o Senhor sem estar, né, no corpo, não existe isso, não tem como, né? Nós temos que estar, né, unidos, ouvindo a palavra, né, como nós estamos aqui, mesmo virtualmente, mas estamos aqui, né, juntos, ouvindo, cada um nas suas congregações, cada um, né, no seu ministério, mas a colocação do irmão, né, é bem importante mesmo, para que nós não venhamos ter, né, essa ideia, né, de, né, não preciso estar na igreja, não, preciso sim estar no corpo, fazer parte do corpo, mas eu sou um adorador em todos os lugares. Obrigado pela lembrança, pela colocação. É isso, e só para acrescentar também, né, a própria palavra diz, né? Como é que pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que está do seu lado? Né? Se a pessoa não tem condições de suportar um ou outro em amor, então não tem como ser um verdadeiro cristão. E no culto vai expressar a gratidão, o louvor a Deus ali, né? O culto presencial na igreja não é isso. A gente começa o culto, quando a gente diz, eu vou prestar um culto a Deus. Quando a gente sai de casa, a gente tem que estar prestando esse culto a Deus. A gente vai expressar aquilo que está no nosso coração, ali na hora do tempo. Vai participar da liturgia do culto, já expressar aquilo que já estamos praticando desde o sair de casa. Amém. É isso? E só no culto junto que a gente, de fato, é corpo, né? Senão os membros estão tudo separados, mas quando está junto, aí o corpo está. Amém. Eu acho que a irmã Alina já deve ter saído da sala aí. Eu não sei ainda dizer se ela ainda está. Se estiver e ela quiser ainda contribuir, a gente vai abrir, porque a irmã Alina e o pastor Vanderly, a hora que eles aparecerem, a gente tem que dar oportunidade correndo, porque são pessoas, quando a gente fala de amar congregacionalismo, esse casal aí é referência para a gente, né? E eu acho que é referência até para o Brasil todo, né? De pessoas que amam de fato congregacionalismo e luta, né? Com todas as forças pelo esse congregacionalismo. Mas se eles não tiverem aí, eu vou passar. Eu acho que o pastor João está por aí ainda. Eis-me aqui, meu irmão. Graça e paz a todos. Pastor João, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Deus continue abençoando. Se a irmã Alina ainda não der nenhum sinal, é porque ela já saiu da sala, eu peço ao pastor que ore a Deus, né? A gente só tem gratidão no nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, porque você tem uma sala virtual chegar a 50 pessoas, né? Perto disso, né? Não é nem tanto pela quantidade, mas é pela qualidade das pessoas que estão se envolvendo, querendo de fato, né, saber mais sobre o nosso congregacionalismo, amar, né, trazer os pastores que têm sido usados para trazer essas palestras importantes para nós, né, pastor João já esteve por aqui, agora pastor Aquino e vários outros, que o Senhor continue abençoando todos vocês, né, com toda a sorte de bênção, né, dos seus ministérios, das suas lideranças, que vocês possam ver o fruto, né, do Senhor, né, pessoas, né, se rendendo a Ele através do poder do Espírito Santo, através do testemunho das nossas vidas, que nós possamos ser, de fato, servos usados pelo Senhor, né, para a divulgação desse evangelho, que é a nossa missão, e com certeza o Espírito Santo vai fazer a grande obra de trazer as ovelhas perdidas para o grande rebanho do Senhor Jesus Cristo, né? Pastor João. Acho que o irmão Roberto aí levantou a mão para o Vitor Roberto. Não, eu acho que é porque ele ainda está com a mão levantada na pergunta. Ah, tá. Só aqui para fazer a retificação, eu estou sedento para voltar novamente aí, viu? Quero ver qual vai ser o irmão doido que vai me levar aí. Amém. Eu posso só dar uma ressalva aqui na palavra, muito boa, pastor Aquino, de onde eu comecei a assistir. Eu quero louvar Deus pela sua vida. E esse assunto é de extrema importância. Aliás, esse trabalho que vocês fazem aí
Papo de Homem é de extrema importância, e que isso possa contagiar toda a nossa união de igreja para a glória de Deus. E ressaltar o que o diácono, né, o Denis, falou, tudo isso, irmãos, vai ser positivo se nós tivermos de fato amor. Nós falamos que amamos a Cristo, muitas vezes desprezamos a igreja local, desprezamos a nossa denominação. Então, se nós amamos a Cristo, e Cristo nos colocou nessa denominação e colocou nessa igreja local, temos de nos doar. O texto lá complementa de Colossenses, tudo que nos vem à mão, devemos fazer como fosse para o Senhor e nada para homens. Amém, queridos? Que podemos fazer toda a diferença. Por isso que vocês possam orar, buscar o Senhor sobre isso e também viver isso, como o irmão Denis aí disse, e para que o nosso exemplo possa acender a chama no coração de outros irmãos a fazer o mesmo para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Deus, eu quero glorificar teu nome, te exaltar por essa oportunidade rica de falar sobre esse assunto, a liturgia do culto, sobre culto, adoração. Pai, eu quero rogar o teu Espírito que venha nos ensinar a te adorar como tu queres ser adorado, como expressa a tua palavra, que o Senhor importa, que os seus adoradores te adorem em espírito e verdade. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, coragem, ó Pai, não nos permitir que nada ao nosso redor venha atrapalhar o nosso senso de adorador, que venha nos tirar do seno da tua vontade, Senhor, e que o Senhor, Pai, possa se sentir adorado por nós, pelo teu povo, pela tua igreja, para o louvor de Cristo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse trabalho dessa associação dos homens, ó Pai, 34ª. Obrigado, ó Pai, porque este Papo de Homens tem sido enriquecedor, tem tirado dúvidas, tem crescido na nossa caminhada, no nosso conhecimento, e continue abençoando, ó Pai, a diretoria dessa união de homens aí, dessa associação, abençoando o presidente da associação também, as igrejas dessa região, que possam crescer, ó Pai, que possam prosperar para a glória do teu nome, que as igrejas, ó Pai, possam, em nome de Jesus, acender a chama do meu amor em cada membro, na pregação do teu evangelho, da tua palavra, como diz o texto de Colossenses, que habite ricamente a palavra do Senhor nos corações dos amados irmãos e irmãs das igrejas representadas não somente na 34ª, mas em todo o Brasil, Pai, em todo o Brasil. Pai, que o Senhor possa enviar um vento de avivamento em nosso meio, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Assim, então, nós te adoramos e nós te bendizemos, nos dê uma noite de sono, Pai, abençoadora, reparadora, e amanhã cedo, ao levantar, possamos já iniciar glorificando e exaltando o teu nome por mais um dia de vida e pelo ar que nós respiramos. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Pastor Aquino, na próxima reunião, aí, né? já colocar o irmão Jean para cantar um salmozinho para começar, né? Já que a gente falou em tanto, né? Tá certo. Já começar na próxima reunião já tem ele para louvar um salmozinho. Vamos entrar antes um pouquinho das 8 horas, né? Pra gente cantar fazer só um salmozinho. Pronto. Já foi feito o convite, viu, meu irmão Jean? Se prepare para a próxima e já iniciar. Não, mas não avisa ele. Mande meu abraço aí, pastor Carlos, viu? Meu abraço para pastor Carlos. Deus abençoe a todos. Um abraço aí. Eu não sei se ele já saiu aí, mas ele estava aí. Já saiu. Um abraço. Saiu, né? Valeu, Lori. Um abraço. É bênção pura. Amém. Meu irmão José Leal Júnior. Muito obrigado. Vai, Geraldo. Todos estamos indo aqui.